Muito boa tarde a todos. Nós vamos dar então início a este painel que é totalmente dedicado à economia do mar e com a participação da Fórum Oceano. Portanto, a Fórum Oceano é uma associação privada, sem fins lucrativos, que tem neste momento cerca de 120 associados, um dos quais a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, que aderiu recentemente, portanto, à Fórum Oceano, e portanto, penso que é a primeira vez que nós temos aqui a oportunidade de ter uma sessão, portanto, dedicada ao mar, aqui na Póvoa de Varzim, e, portanto, tratar estes temas junto de uma plateia de organizações, de empresas, de pessoas ligadas também às administrações, e, portanto, esperamos que seja a primeira, mas que seja a primeira de muitas outras intervenções que possamos aqui ter, de interações que possamos aqui ter com as instituições da Póvoa no desenvolvimento de alguns projetos que sejam importantes para o desenvolvimento da Póvoa de Varzim e para o desenvolvimento também do cluster da economia do mar. Como é que nós organizamos a sessão? Nós vamos focar as questões da economia do mar. Numa primeira intervenção, eu farei uma breve apresentação da Fórum Oceano e do cluster do mar, e depois focaremos sobretudo nas questões relacionadas com a náutica, com o turismo náutico, e em particular com um projeto que estamos a desenvolver, que é o projeto das estações náuticas de Portugal, dinamização e certificação de estações náuticas de Portugal, que é um projeto que gostaríamos também de ter, e temos indicações nesse sentido, o envolvimento da Póvoa de Varzim, portanto, a partir de uma iniciativa também da Câmara Municipal, na participação desse projeto das estações náuticas, num futuro reconhecimento que será aberto a relativamente curto prazo. Depois desta intervenção inicial, passarei a palavra ao meu colega Francisco Beirão, que é o responsável da Delegação de Lisboa da Fórum Oceano. Nós temos sede aqui em Matosinhos, na Lessa da Palmeira, nas instalações da UPTEC Mar. Temos uma delegação em Lisboa, portanto, na Câmara de Comércio e Indústria de Lisboa. E depois passaria ao meu colega também, António José Correia, que focaria a questão das estações náuticas. Penso que teremos cerca de 35 minutos para as nossas três intervenções, 35, 40 minutos, de forma a deixar, enfim, 20 minutos, 25 minutos para um momento de debate que nos parece ser um momento importante. Dito isto, gostaria também ainda de agradecer o convite que nos foi formulado pela Câmara Municipal da Póvoa de Varzim para aqui estarmos, com muito gosto, e portanto eu passaria de imediato à apresentação de alguns slides que creio que vão ser projetados, relativamente, portanto, a um primeiro ponto, que é justamente a questão da Fórum Oceano e do cluster da economia do mar. Ora bem, estou a andar ao contrário. Muito bem. Ora bem, portanto, a Fórum Oceano, conforme há pouco disse, é uma associação privada sem fins lucrativos. Foi constituída em 2009. Teve um processo de evolução através da agregação de um conjunto de outras organizações dedicadas também à economia do mar. Mais recentemente, em 2015, portanto, a agregação com uma outra organização, que era o Fórum Empresarial da Economia do Mar. E, portanto, neste momento, a Fórum Oceano é a associação que representa, digamos, o setor da economia do mar a nível nacional e que é responsável por gerir um cluster, que é o cluster de competitividade, o cluster de competitividade do mar, que foi reconhecido pelo Governo de Portugal, num primeiro momento em 2009 e depois, mais recentemente, em 2017, no âmbito de um programa chamado o Programa Interface, em que foram reconhecidos 19 clusters a nível nacional. E, portanto, o cluster do mar é um cluster de competitividade. O que é que isto significa? Significa que é uma organização, uma rede, em que tem a participação de um conjunto de atores, portanto, de associados, sejam empresas públicas e empresas privadas,
centros de ID, associações empresariais, instituições de ensino superior, autarquias locais e também um conjunto de outras associações de caráter representativas dos interesses do mar. Portanto, conforme há pouco disse, somos cerca de 120 organizações e que têm aqui um objetivo, que é trabalhar em conjunto, cooperarem, desenvolverem projetos para fazer crescer a economia do mar, para fazer crescer as diferentes cadeias de valor da economia do mar, sejam aquelas que são as cadeias de valor mais tradicionais e também aquelas cadeias de valor mais emergentes, por exemplo, a questão das biotecnologias marinhas, a questão das energias marinhas renováveis, que são aquelas cadeias que também têm o maior potencial de crescimento. Dentro da estratégia que foi submetida a concurso e que foi aprovada, nós identificamos 6 linhas de orientação estratégica que acabam por ser as linhas condutoras da nossa intervenção. Quais são essas linhas? Em primeiro lugar, a promoção do empreendedorismo. Portanto, do empreendedorismo na área do mar, nós temos um conjunto de associados, a UPTEC Mar, a Mar Startup, que são incubadoras de empresas. Temos também um fundo de investimentos, o Mermaid Investment. Portanto, aquilo que procuramos é apoiar as instituições que estão a trabalhar nesta área da incubação e do empreendedorismo no desenvolvimento das suas atividades. Uma segunda linha estratégica, e eu diria talvez a linha fundamental que orienta a nossa atividade, é a questão da inovação. Porquê? Porque é através da inovação que nós somos capazes de crescer nas cadeias de valor. E, portanto, a questão da inovação é fundamental e é necessário trazer para a economia aquilo que é um conjunto de conhecimento, de desenvolvimentos tecnológicos que são feitos nas nossas universidades e nos nossos centros de IDT. E, portanto, um dos trabalhos fundamentais que temos na nossa associação e no nosso cluster é justamente promover a articulação entre, por um lado, empresas cooperando entre si, com centros de ID, com universidades, dentro daquilo que nós consideramos ser o modelo ideal, que chamamos os consórcios completos. O que é estes consórcios completos? São os consórcios que permitem associar, por um lado, uma instituição de ID, uma universidade, um centro de ID, uma empresa de desenvolvimento de tecnologia e utilizadores finais. E porquê é que nós consideramos que esta aqui é a modalidade adequada? Porque é justamente dentro destes sistemas que é possível responder às necessidades dos utilizadores finais, aplicando conhecimento e tendo uma empresa de desenvolvimento de tecnologia que é capaz de replicar as soluções, que são as soluções aplicáveis às situações de necessidade dos utilizadores finais. E, portanto, esta questão da inovação é para nós uma questão fundamental e que temos trabalhado, inclusivamente, no desenvolvimento de um conjunto de projetos que são enquadrados por programas quer nacionais, quer europeus. Neste momento nós estamos envolvidos em cerca de 14 projetos e que têm todos eles uma componente de inovação importante e que cobrem os diferentes setores da economia do mar. Uma terceira linha de orientação estratégica é as questões da internacionalização. Estamos num mundo global, no mar não há fronteiras, ou pelo menos não são tão visíveis, e portanto, as questões da internacionalização são fundamentais. Portanto, aquilo que nós temos, sobretudo dirigido às empresas de mais pequena dimensão, pequenas e médias empresas, são alguns programas de apoio à internacionalização. Seja através da organização, e temos um programa anual de encontros de negócio, portanto, envolvendo empresas nacionais e empresas estrangeiras na área do mar. Temos também a organização de algumas missões empresariais focadas, portanto, não temos propriamente aquelas missões empresariais que muitas das associações empresariais organizam. Aquilo que temos são coisas muito dirigidas a interesses identificados junto dos nossos associados, utilizando para isso a rede de relações internacionais que temos com outros clusters a nível europeu. Temos também a possibilidade de acolher algumas missões empresariais. Tivemos, aliás, recentemente, em março passado, uma jornada extremamente interessante com uma delegação dos Estados Unidos da América, o Cluster de São Diego, um grupo de cerca de 20 empresas que visitaram a Europa e visitaram Portugal e que tiveram um programa de contacto com empresas nacionais. A questão das competências e das qualificações, que é também um eixo fundamental para o desenvolvimento da economia do mar. Aquilo que nós estamos a verificar é que, por razões das mais diversas, ligadas ao desenvolvimento das tecnologias, à digitalização, ou ligadas às questões do combate às alterações climáticas, as questões da sustentabilidade, o que está a acontecer é uma alteração muito significativa do ponto de vista dos empregos, do conteúdo dos empregos.
há empregos que desaparecem, há novos empregos que emergem, há empregos que têm alterações significativas do ponto de vista dos seus perfis. Isso exige novas competências, novas qualificações e, portanto, novas formações. Estamos a trabalhar em alguns projetos a nível internacional, justamente, e em articulação também muito estreita com a DG Mare, portanto, no sentido de tentar identificar onde é que estão os principais gaps de competência, portanto, os principais desvios de competências entre as necessidades e aquilo que é oferecido, e portanto, tentando avançar com algumas propostas de programas pilotos de formação dirigidos à satisfação dessas competências, sobretudo nas áreas das indústrias navais e do transporte marítimo. Depois, dois outros eixos de natureza um bocadinho diferente, mas igualmente importantes. A questão da literacia e da cultura marítima. Somos um país à beira-mar plantado, mas ainda não completamente voltado para o mar. Tem havido um esforço significativo nos últimos anos, no sentido de trabalhar, sobretudo com a comunidade mais jovem, sensibilizando-a para o mar, e tem havido aí uma série de iniciativas muito interessantes a nível nacional, e, enfim, a Escola Azul conhecem, enfim, um conjunto de atividades também da Ciência Viva, outras atividades desenvolvidas a nível dos municípios, extremamente interessantes, mas também uma preocupação com a comunidade em geral e, inclusive, com a própria comunidade empresarial. É preciso perceber e conhecer, portanto, aquilo que são as principais questões que se colocam do ponto de vista da sustentabilidade dos oceanos, para os podermos aproveitar, valorizar, numa perspectiva futura e com benefício para todos, garantindo a sua sustentabilidade. Finalmente, a questão da informação estratégica e da monitorização. Nós temos, por inerência, pelo papel que temos de reconhecimento do nosso papel na dinamização do cluster, temos que monitorizar o desenvolvimento desse cluster. E, portanto, para isso precisamos de um conjunto de informação estratégica que coligimos e que tentamos trabalhar. Eu, definitivamente, não acerto aqui com o apontador. Bom, mas proposta de valor da Fórum Oceano, o que é que nós fazemos? Portanto, já referi isso, encontros de negócio, missões empresariais, sessões de apresentação sobre alguns desenvolvimentos tecnológicos desenvolvidos no âmbito das nossas instituições de ID, informação sobre instrumentos financeiros, algum lobbying junto também dos poderes e da administração central, a certificação das estações náuticas, desenvolvimento de alguns projetos, portanto, em cooperação e, sobretudo, projetos internacionais. Organizamos eventos, temos alguns grupos de trabalho temáticos. Ok. Muito obrigado. Isto, peço desculpa aqui o parênteses, é que eu tenho um problema de lateralidade forçada. Eu confundo a esquerda com a direita e, portanto, eu tenho aqui um problema que para um... exatamente, não, mas que para um economista é complicado, porque eu, quando andava na faculdade, uma coisa que eu troco é a ordem dos números. E isso é difícil. E, portanto, só há uma forma de eu conseguir resolver isso, que é tirar a prova dos 9. Se dá 9 fora, 0, já sei que é troca de número. O problema depois é saber qual foi o número que eu troquei, não é? Mas tive aí algumas angústias durante a minha vida académica por causa disso, mas são tempos passados. Bom, e, portanto, cartas de conforto também a associados. Portanto, os setores de atividade são estes, também já os referi, portanto, aqueles que são os setores tradicionais, os setores também emergentes, que têm mais potencial de crescimento. Isto são alguns números sobre o que é a economia do mar em Portugal, portanto, os números que é possível ter. Dizer-vos que os setores mais importantes são, por um lado, o setor do turismo, e vamos falar nele a seguir, e também o setor da pesca, da aquacultura e do processamento de pescado. São os setores mais importantes, quer do ponto de vista do valor acrescentado bruto, quer do ponto de vista do emprego. Pronto, projetos também já referi, temos aqui os 14 projetos a nível nacional e comunitário. Participamos num conjunto de redes internacionais, gostava de sublinhar isto. Isto é um elemento muito importante para alavancar a nossa atividade, sobretudo a nível internacional. Pertencemos a esta rede europeia de clusters marítimos, onde temos uma boa relação com o conjunto de outros clusters marítimos europeus. Participamos numa outra rede recente, que aqui está em baixo, Blue Tech Cluster Alliance, que é uma rede que está em constituição entre clusters da Europa e clusters da América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Foi nesse quadro que recebemos a tal delegação de San Diego. E na área do turismo também aqui duas redes a que pertencemos, a White Sea Europe e também
a FEDETON, portanto, que é a Federação Europeia de Estações Náuticas. Bom, portanto, a náutica, como já perceberam, é uma das nossas áreas importantes de trabalho. Temos aqui alguns projetos a serem desenvolvidos, um dos quais é exatamente as estações náuticas. Avançamos isto no quadro de um grupo de trabalho que foi criado, chamado Portugal Náutico, que foi criado na sequência de um estudo que fizemos com a Associação Empresarial de Portugal e que identificou as estações náuticas como uma experiência a replicar em Portugal. Para isso fizemos algum trabalho de casa, fizemos algum benchmarking internacional e eu ia passar aos meus colegas, ao Francisco Beirão, para fazer aqui a apresentação do que foi aquilo que vimos em Espanha e em França e que nos ajudou a inspirar depois as estações náuticas que o António José Correia apresentaria de seguida. Muito obrigado. Vamos lá. Eu sou canhoto, mas aqui é do lado direito, não é? É este a direita. Então, boa tarde a todos. Vamos passar então à náutica. E eu vou, enfim, fazer uma apresentação mais com um carisma mais técnico. Eu fiz parte do grupo de trabalho que fez as viagens para olhar para a Europa, para ver o que é que se fazia na Europa a nível da náutica, do qual ouvimos falar das estações náuticas e fomos investigar, de certa forma, o que é que se passava. Já exagerei. Ora bem, nós, a primeira viagem que fizemos, a missão foi um short group tirado do grupo de trabalho das estações náuticas e fomos visitar em França Royan e Rochefort, do qual nos acompanharam a APCAT, a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e a Nova Ria, do qual fizemos então 2 encontros em 2 estações náuticas relativamente perto, mas diferentes na sua composição, que foi Royan e Rochefort. Eu não vou entrar muito em pormenor na parte da estadia. Tivemos um conjunto de reuniões e visitas aos locais, mas depois iria fazer a comparação dos diversos casos. Isto aqui é para dar um bocadinho a ideia. Aquela informação que nós tivemos em relação à França é que existem cerca de 34 estações náuticas espalhadas pelo território, maioritariamente litorais, mas um ou outro caso de zonas interiores também, como se pode ver a distribuição aqui no mapa. Temos aqui o caso depois também de Espanha, que visitámos um caso que era diferente dos casos franceses, para tomarmos um bocadinho de consciência de como é que os nossos vizinhos também estavam a abordar a questão das estações náuticas. O grupo que se propôs também fazer esta visita foi o mesmo, dentro do grupo do Portugal Náutico, e mais uma vez fizemos reuniões, falámos com os diversos stakeholders, fizemos visitas aos locais, para ficar com uma consciência de facto do que é que se estava a fazer a nível de França e de Espanha. Portanto, em Espanha, aquilo que nós verificamos aqui é que são cerca de 20 estações náuticas, espalhadas também maioritariamente pelo litoral, tanto na parte do Atlântico como na parte do Mediterrâneo, e algumas estações em planos de água interior. Poderemos verificar a nível deste caso da Europa, de facto, é que existe uma estratégia já organizada nesta questão das estações náuticas, do qual foi interessante nós verificarmos a diferença que existe entre aquilo que é o caso francês e o caso espanhol, que eu vou agora passar à frente de uma forma mais estruturada para poder ver as diferenças de um caso e do outro. Eu iria começar um bocadinho pela análise dos 2 casos, da parte da origem, como é que os franceses se organizaram. Aquilo vem implementado a nível nacional, portanto é a administração central que tem a sua estratégia nacional para as estações náuticas, enquanto que o caso espanhol, apesar de ser uma estratégia nacional, é muito mais de iniciativa regional, com o envolvimento do setor privado e, portanto, dos stakeholders que pretendem desenvolver a sua atividade. A nível de organismos, é uma estrutura nacional de controle com marca de selo e classificação, estrutura regional em cada estação náutica em França, enquanto que o caso espanhol é um conceito nacional de estruturas regionais, muito porque a própria atividade a nível de Espanha funciona muito por regiões e, portanto, essas regiões organizam-se em função disso, mas na mesma com o conceito
da estação náutica. O que é que nós nos apercebemos? É que, a nível de envolvimento, tivemos as regiões em França, com a administração local, turismo regional, operadores privados, que se organizam e no fundo, aproveitam a oportunidade que a administração central lança no sentido de desenvolverem a oportunidade da estação náutica como uma forma de desenvolver a região e trabalhar a região com esse benefício que vem de uma administração central. Do caso espanhol, verificamos que, no fundo, são os operadores privados, com o envolvimento da administração local e regional e o turismo regional, que procuram desenvolver os seus territórios, também com essa imagem da estação náutica, no fundo, para tentar puxar a si também um bocadinho essa atividade, mais por uma visão mais turística do lado de Espanha, e enquanto que do outro lado sentimos que era muito mais uma visão de aproveitamento do território sobre as valências que tenha para desenvolvimento da atividade a nível escolar, de desenvolvimento da utilização das pessoas localmente poderem beneficiar da atividade da náutica. A nível de financiamento, maioritariamente no lado francês é da administração central, com uma orientação da administração local. Portanto, nisto facilita muito o conceito de desenvolvimento da estação náutica, porque existe à cabeça, de facto, um financiamento que é interessante e, portanto, eles partem para o desenvolvimento do conceito de estação náutica, muito porque têm esse benefício dessa estratégia administrativa central. Da parte dos espanhóis, verificamos que tem que ser muito mais um envolvimento entre o setor público local e o seu setor privado, os seus stakeholders, a se preocuparem nesse desenvolvimento, porque veem aí também uma vantagem para o território e, portanto, olham para a náutica como um objetivo de poder desenvolver e pôr o seu território no mapa, tanto a nível local como a nível internacional. A abrangência. Como estava a dizer, no caso francês, é muito focado nas regiões e nas suas gentes. Um conceito de país marítimo, que os franceses têm tradicionalmente, enfim, lembramos do Cousteau e as atividades e os programas que faziam associados a isso. Atividades marítimas ao serviço das populações, a educação marítima escolar, que é uma grande aposta que o Serviço Central puxa precisamente para manter um bocadinho o culto do bichinho da náutica nas suas populações, o desporto escolar, desporto marítimo de competição, que no fundo já vem na sequência deste desporto escolar, atividades marítimas de lazer e adaptado. O que acontece muito é que estas populações, como já têm na sua raiz, da sua juventude, esta ligação às atividades da náutica, o que acontece é que mais velhos, mesmo que não queiram ingressar pelas atividades de competição, vão querer beneficiar como lazer e como atividades, e, portanto, é uma engrenagem que vai pela sua idade fora. A literacia dos oceanos, que acompanha todo este processo, a educação ambiental e o turismo natureza. Há um aproveitamento óbvio de que a atividade da náutica é tanto melhor quanto melhor for o seu ambiente a nível local e a nível das condições ambientais, e por isso é óbvio que existe uma sensibilidade também associada muito ao turismo e ao turismo natureza. No caso espanhol, aquilo que nós nos apercebemos da visita que fizemos é que é muito mais focado no turismo local e a sua rentabilidade comercial para a região. É uma oportunidade que a região tem de se posicionar a nível de se lançar a nível publicitário, a nível internacional, para captar a si o comércio. Estratégia comercial com oferta de produtos estruturados ao nível de pacotes. Portanto, a ideia, no fundo, é desenvolver os recursos que tem e desenvolver como um produto, e um produto integrado que tenha tanto da parte da náutica e das atividades complementares, que vai a hotelaria, a restauração e as outras atividades culturais que podem ser complementares à atividade da náutica, oferta de produtos para clientes individual e grupo familiar, integração das atividades da região
numa estratégia conjunta, divulgação nacional e internacional, participação da rede de divulgação turística e feiras da especialidade. Portanto, no fundo, é aproveitar todas as atividades e todos os eventos que se organizam a nível local, tentar incluir sempre um pouco a náutica também dentro desses processos. Combate à sazonalidade, que é um dos fatores que emergem em todos estes territórios, valorização das características do território e tradições culturais que podem ser exponenciadas dentro deste conceito da náutica. Os objetivos, no caso francês, desenvolvimento da cultura marítima nacional e serviços das populações, garantir a cultura marítima das populações litorais, permitindo a sua adaptação às realidades atuais locais. O que é que acontece? A Estação Náutica, enquanto grupo de trabalho, em cada uma das regiões, vem conseguindo, no fundo, atualizar e debater os assuntos dentro do seu território, como são os casos, por exemplo, que é típico das questões do espaço e da ocupação que era dedicada à pesca, pela sua redução natural a nível de cotas, vem permitindo criar um convívio conjunto com a náutica de recreio e, portanto, há aqui uma convivência e uma readaptação à própria transição das atividades da pesca e dos grandes conhecedores da pesca poderem também começar a adotar sistemas ligados à aquacultura, e a aquacultura que pode ter uma atividade profissional de rendimento, como também pode ter uma atividade de lazer a nível de visitas de quem visita o território. E do lado espanhol, temos o desenvolvimento comercial da região, utilizando o conceito marítimo que os caracteriza. No fundo, é tentar promover o território, agarrando àquilo que são as características de maior promoção que o território pode permitir dentro do conceito da náutica, para desenvolver a sua imagem posterior e com isso trazer pessoas para poderem fazer a sua atividade náutica. Criar uma oferta de produtos diferenciadores, com uma imagem comercial forte, de qualidade e competitiva no mercado internacional. Procura de atividades o ano inteiro, combatendo a sazonalidade. O que acontece? Em quase todos estes territórios, aquele conceito do turismo de praia está garantido em agosto. E, portanto, o desenvolvimento da maior parte das atividades da náutica que possam ser referência e que possam ter ocupação fora do período de agosto, porque estamos a falar do mergulho, estamos a falar do surf, estamos a falar da vela, o contexto com que se organizam nos territórios, ao formarem um grupo de trabalho em que apanha os diversos stakeholders, a eles organizarem-se de forma a conseguir estender todas as suas atividades durante o período do ano mais alargado possível, para isso vir ajudar ao combate à sazonalidade. Isto foi um dado que se notou muito em Espanha. No caso francês não mostrou tanto esta preocupação nos casos que nós visitámos no lado virado ao Atlântico. Segundo parece, no lado das estações náuticas do Mediterrâneo, a preocupação da atividade turística também já é mais intensa e, portanto, aí já é mais parecida com os casos espanhol. A nível de processo, e isto já um bocadinho para nós, enquanto que lançamento do processo das estações náuticas, o processo francês é um processo complexo, com custos de estrutura central nacional, de avaliação, de 4 níveis de tipo de estação náutica, com candidaturas de mudança de níveis a apresentar por cada uma das estações náuticas. No caso espanhol, era um processo inicial com estratégia nacional, mas atualmente de estrutura regional, demasiado simplificado, sem ligações aparentes e de uma estratégia nacional. Daqui que nós ficámos com as ideias do que é que seria aquilo que nos interessaria para o caso português. Para terminar, alguns elementos que nós retemos nestas visitas. Por um lado, a preocupação do conceito, de facto, o conceito da estação náutica enquanto forma de promoção dos territórios e desenvolvimento dos territórios, a dimensão desses territórios, uma visão que pode ser definida pelo local ou regional, portanto, que envolve uma marina local, um município ou uma CIM da região, é uma questão daquilo que é a aposta da região na sua visão sobre a náutica, as características náuticas que caracterizam esse território,
o envolvimento populacional, que é muito importante, porque a náutica precisa de ter um envolvimento da sua população e que essa população viva, de facto, esse conceito de náutica. A parceria em rede, o envolvimento dentro desta rede do desporto escolar, associações, clubes, escolas, municípios, o turismo, as empresas locais, etc. As empresas podem ser as empresas da náutica e as outras empresas das atividades complementares. A oferta do produto, especialidades territoriais, recursos de produto. Aqui, quando falo recursos de produto, é a consciência de um recurso que tem que se transformar num produto para fora e por isso tem que se conjugar com outros parceiros para criar de facto um produto capaz de captar clientes, que no fundo que transita na oferta integrada. Diversidade da oferta da náutica e oferta complementar. Condições de acesso. Nós, ao desenvolvermos este processo de candidatura, vamos fazer com o envolvimento da FEDETON, que o meu parceiro José Correia mais tarde falará, a durabilidade da certificação, os níveis de certificação, que também foi uma opção que nós fizemos, definição dos critérios de qualidade, de segurança e de acessibilidade, que é muito importante em cada uma das regiões e para garantir esta nossa qualidade perante a qualidade das outras estações náuticas que existem já em França e em Espanha e nos parceiros da FEDETON. E, por último, no fundo, o trabalharmos a cultura marítima, a valorização regional e a promoção do território. Foi, portanto, no fundo, todos estes pontos que foram os elementos que nós retemos. Agora, para falar especificamente das estações náuticas, ia desafiar o António José Correia para vir para aqui. Obrigado. Olá, boa tarde a todos e a todas, não é? E ao Sr. Presidente de Câmara, e ao Sr. Capitão do Porto, e à Sra. Vereadora, que há de aparecer aqui. Nós vamos ter tinha um comando. Como é que se coloca o vídeo? Nós temos ali para animar também ao nível das imagens náuticas, um vídeo que... já está. Não carreguei nada, não fui eu. Se tiver... O sonzinho é que era bom. O barulho do mar é uma coisa fantástica, vão ver quando aparecer. Tá. Este é o silêncio. Detenham-se nas imagens, então. Eu vou dizer que se calhar nós fomos um bocadinho os culpados, porque nós enviámos primeiro a apresentação, mas não tínhamos incluído, não tínhamos disponibilizado aqui este vídeo, que se calhar faríamos uma coisa, iriam tentar encontrar o som mais daqui a pouco e eu fazia a minha apresentação e depois terminamos com as imagens, se acharem assim. Portugal sabe fazer gente que pesca ou mergulha, gente que desfralda às velas. Sim. Sr. Presidente, vamos para no princípio, não é? É no princípio é que as coisas começam. Terra, água, mar. Nós. Todos nós. Uma imensa rede feita de gente, de projetos e ideias, num azul que quase se perde de vista. É este o Portugal náutico.
Um grande projeto num pequeno grande país que contém no seu território uma oferta diversificada e de qualidade. O azul das águas deste Portugal, que é náutico, vai para além do seu mar. Portugal abraça ainda rios e albufeiras, de norte a sul, de este a oeste, onde o sol se recolhe todos os dias. Um mar maior. Aqui e ali, um pouco por toda a parte, o azul das águas portuguesas acolhem, como só Portugal sabe fazer, gente que pesca ou mergulha, gente que desfralda as velas e levanta a âncora, gente que rama ou gente que, sentada na esplanada, perto de um ancoradouro, pensa, sabe que é possível fazer tudo isto e muito mais num pequeno e caloroso país como Portugal. O azul deste Portugal que é náutico é um azul de gente que sabe o que faz, mas que ainda não descobriu a importância de ser maior. A Associação Empresarial de Portugal, em parceria com o Oceano 21, quer contribuir com esta descoberta crucial para o desenvolvimento do país, fomentando a criação de uma rede colaborativa que contribua para a afirmação da oferta da náutica portuguesa, aqui e além de Portugal. A AEP e o Oceano 21 propõem-se traçar uma estratégia coletiva que permita dar corpo ao desenvolvimento de uma fileira de náutica de recreio que agregue, fomente e consolide as competências de Portugal no mercado mundial que valerá, em 2015, cerca de 27 mil milhões de euros. Acreditamos que esta rede, que queremos imensa e a que chamamos de Portugal Náutico, será capaz de atrair investimento estrangeiro, potenciando a criação de novos negócios ou reconvertendo outros, como é o caso da construção e reparação naval. Esta rede deve ser feita por todos os que veem neste azul português a sua razão de viver. Portugal Náutico é feito de mar e de nós, de todos nós. Sim, senhor. Como viram, o vídeo tinha que acabar com uma imagem da berlenga. Portanto, aquilo ali, o Sr. Comandante, de certeza conhece bem ali aquela imagem daquele pôr do sol. Isto para, entretanto, para introduzir aqui a questão das estações náuticas, acho que reforçar aqui o agradecimento à Câmara Municipal de Póvoa de Varzim, ao acompanhamento que tem feito, a adesão que fez relativamente à Fórum Oceano, que anteriormente era Oceano 21, daí aquela referência, depois fizemos a fusão por integração com o Fórum Empresarial de Economia do Mar e por isso ainda não mudámos ali este aspecto, mas penso que o que se tem que reter ali são as imagens e todo aquele potencial que existe. Nós estamos num processo das estações náuticas, é esta a imagem que criámos também para as estações náuticas, que é que tudo tem um princípio e, de facto, com a Associação Empresarial de Portugal, aqui, com sede aqui no Porto, concretamente na Exponor. Na Exponor nós viemos a trabalhar e desenvolvemos este projeto do Portugal Náutico, que apontou para um conjunto de estratégias e que, ao fim e ao cabo, é esse, se quisermos, a nossa Bíblia. Quem quiser consultar o site da Fórum Oceano, tem exatamente lá o trabalho que nós aqui desenvolvemos e, por isso, há um conjunto de linhas que foram desenvolvidas que nós estamos a dar sequência. E, portanto, com base nesse trabalho, criámos um grupo dinamizador do Portugal Náutico. Este grupo dinamizador do Portugal Náutico, nós aqui também mais diretamente representamos e que convidamos a Câmara Municipal de Póvoa de Varzim, se assim o entender, também a integrar o grupo dinamizador do Portugal Náutico. Aliás, como nosso associado e que o poderá fazer. E, se quiser, temos já uma reunião no dia 5 de novembro na sequência dos nossos trabalhos. Nós fizemos um protocolo muito alargado, tem aqui o conjunto de entidades que, independentemente de ser nossas associadas ou não,
aqui estão, e tratando-se aqui de um congresso empresarial, dizer o seguinte, é que uma participação muito forte ao nível de uma associação, que é a APCAT, que é a Associação das Empresas na área da questão dos eventos, nomeadamente congressos e outros eventos, e também da atividade de animação turística, portanto, que é a APCAT, várias comunidades intermunicipais, alguns municípios, as entidades regionais de turismo, e, portanto, aquilo é um fórum que praticamente mês a mês nós trabalhamos para dar sequência. E por isso fica aqui esse convite para essa integração. Depois temos também uma dimensão neste trabalho que é, por um lado, empresarial, por outro lado, da administração local e regional, nomeadamente na área do turismo, mas também a educação, como já perceberam, aquele modelo francês é muito centrado, com uma grande aposta na educação, mas também o mar e o turismo, temos aí, irão ver isso. Bom, estas são as redes, eu não vou estar aqui em grande desenvolvimento, até porque estamos aqui já com algum tempo, mas convido-vos, esta apresentação irá ficar disponível para que, se assim entenderem, colocar, tem hiperligações para cada uma destas redes. Enfim, este é um projeto que nós, dentro do quadro destas redes, também temos, que é a criação de uma rota europeia atlântica de destinos de mergulho, em que a preocupação do ecoturismo é o vetor principal. Ou seja, tal como numa publicação que eu vi aqui do Congresso, diz, e referindo até, creio que as palavras do Presidente, assim, o que nós não queremos é ter mais turismo, sim, também mais, mas fundamentalmente melhor turismo. E as dimensões da sustentabilidade ambiental e do ecoturismo são aquelas que vão ser diferenciadoras. Nós estamos a assistir já a algum abrandamento ao nível do turismo e, portanto, as questões ambientais vão ser aquelas que podem ser diferenciadoras. A forma como cada território olha para essa dimensão. A estação náutica é um conceito abstrato e, na prática, é um pouco isto, é a agregação por território, que pode ser de município, de comunidade intermunicipal ou isso. Eu já vos vou dizer como é que, neste momento, isso está em termos nacionais, e onde, a fio cabo, se quer que a questão da náutica como motor pode contribuir para o desenvolvimento de cada uma das regiões. Nós temos, a Estação Náutica tem uma estrutura, que é uma entidade coordenadora, e depois tem aquilo que é o Conselho de Estação Náutica. E este Conselho de Estação Náutica é quase como que uma caldeirada, se quisermos. Essa caldeirada tem a administração local, a administração central, mas tem as empresas, muitas empresas, já vos vou dar aqui um número que é muito importante para se perceber a dimensão empresarial nas estações náuticas, mas diversificadas entre questões da cultura, da gastronomia, dos eventos e, obviamente, das infraestruturas portuárias e isso. Portanto, é esta a sugestão que nós temos dado em termos de regulamento das estações náuticas, que se procurem. Há parâmetros, há critérios que nós definimos para podermos certificar os destinos enquanto estação náutica, e penso que pensamos que é o fórum indicado para que se possa olhar a náutica de forma integrada, com as atividades complementares, e fundamentalmente até para os territórios terem ali alguém que este Conselho de Estação Náutica, que legitima perante a Administração Central e outras entidades aquilo que é o caminho que é necessário percorrer. Ao nível dos investimentos públicos, por exemplo, falámos aqui de investimentos há bocado da saúde, mas há investimentos ao nível da náutica, e que isso pode ser importante, sei lá, ao nível da requalificação das infraestruturas existentes, com preocupações de acessibilidade. A questão do turismo acessível tem cada vez uma cota maior e uma preocupação maior, e isso é muito importante, que no Conselho de Estação Náutica, por exemplo, se possam inventariar quais é que são essas necessidades, e vão ver que isso é um dos critérios
para que a estação náutica possa ser apreciada. Portanto, tem ali um conjunto de aspectos e li também no documento, que é, no vosso documento, que foi o tempo que eu ainda tive mas estive a ouvir a questão da saúde, certo? A questão do combate à sazonalidade. Irão ver também, dada a natureza que nós temos dos territórios, em que as pessoas que procuram destinos náuticos para a prática de atividades náuticas não procuram só porque é verão ou não sei o quê. Eles procuram em função da especificidade disso. Nós tivemos agora, ainda há poucos dias, o Campeonato do Mundo de Surf, portanto, em Peniche, e estávamos em outubro, já na terceira semana de outubro, e milhares de pessoas na praia. Podem procurar as imagens, o que significa que não é uma questão de verão, mas é uma questão da oferta, da qualidade e da diversidade da oferta que nós precisamos ter. E isso cada território é que pensa. E a Estação Náutica, Presidente, é o fórum por excelência para ganhar força para defender. Portanto, é uma sugestão, obviamente, nós estamos aqui. Pronto, tem essas atividades todas que falámos. Ou seja, e as atividades náuticas estão ali no meio. São aquelas que são propulsoras, mas que precisam de todas as outras, e aqui Povo de Varzim tem essa diversidade de oferta fantástica. Estive a ver aqui o programa cultural. Fui à vossa. Não sei se já. Vou fazer aqui um teste. Posso fazer aqui um teste? Que é: quem é que já viu a aplicação Visite Povo de Varzim? Pronto, ok. Continuar a divulgar, certo? Eu fui ter ali algumas notas, exatamente por isso, ou seja, para ver, e nós já iremos ver como é que vamos potenciar. As candidaturas à Associação Náuticas têm ali 13 aspectos, o número podia ser outro, mas é o que se arranjou, mas se repararem ali nos 5 últimos, são coisas que não têm a ver aparentemente nada com a náutica, mas têm a ver com: bom, se eu quero ter um destino, o meu destino tem que ser tem que ser seguro. A oferta que eu tenho tem que ser também segura. A qualificação dos meus operadores marítimo-turísticos, por exemplo, tem que estar muito orientada para as questões da segurança. A qualidade, a certificação, ter evidências, dar evidências como é que a oferta que vocês têm aqui, ou que podem vir a ter, ou no caso de candidatura, para as questões da qualidade, que certificações é que tem, a Marina, que certificação é que tem a empresa tal, etc, etc. E isso é muito importante porque é transportar para a promoção externa e interna também daquilo que é o destino em função de determinado tipo de parâmetros. A questão da sustentabilidade ambiental, a questão da acessibilidade, eu insisto muito nisso, e depois a questão da monitorização, ou seja, em sede de Conselho de Estação Náutica é o espaço para, definidos objetivos, como é que nós vamos monitorizar se tínhamos previsto investimento e se concretizou ou não, e porque é que não se concretizou, ou quais é que são, ou porque é que se concretizou, e palmas para isso, etc, etc. Pronto, nós, a primeira fase de certificação, de candidatura à certificação, foi até 30 de junho. Estamos neste momento a ultimar os processos de certificação. Já vos vou dar aqui alguns resultados. Temos uma comissão de avaliação, portanto, em último lugar, é a Federação Europeia, porque nós fazemos parte dessa Federação Europeia de Destinos Náuticos. Depois temos ali a administração com Educação, Turismo e Mar, depois a Associação Portuguesa dos Portos de Recreio, a Associação dos Cruzeiros, a tal da Animação, e a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Turismo de Portugal. São essa e a Fórum Oceano, que é a entidade que certifica. Portanto, é a entidade. Bom, esta era a fotografia que eu dizia há bocadinho. Eu creio que estarão a reconhecer. Esta fotografia correu o país todo, certo? Nas apresentações regionais que fizemos e tem ali, portanto, além da vereadora, que, pronto, também sempre muito bem disposta, mas tem ali também os nossos embaixadores.
temos ali o Hugo Val, a Teresa Almeida, a Teresa Almeida bodyboarder, tínhamos também a Joana Pratas, velejadora olímpica. Ao fim e ao cabo são imagens, temos também teve lá também, sim, e gostou, e provou ali aquelas coisas da Doca Pesca. Pronto, e temos também o Francisco Lufinha, que alguns conhecerão, muito associados à questão do kitesurf, com muitas iniciativas de promoção. Temos ali o Sr. Secretário de Estado das Pescas, a Sra. Secretária de Estado do Turismo, e esta foi a apresentação que nós fizemos. Depois Algarve, Centro, Lisboa, ver se isto é, Norte, Alentejo e Ribatejo, portanto, todas as apresentações, Baixo Guadiana, Mortágua. Porquê Mortágua? Eles têm ali um espelho de água fantástico da Aguieira, e onde tem até um centro do Nelo, que conhecerão, das embarcações, e tem lá um centro de treino, onde encontrei que há dias lá o Fernando Pimenta, quando lá estive nesta... Bom, eu não vou estar aqui a desenvolver a estratégia do turismo 2027, mas esta é a base, e depois na apresentação poderão, para quem quiser aprofundar mais, tem aqui também links para as estratégias regionais, aqui do Norte, quer em matéria de desenvolvimento, nomeadamente quer aqui a RIS3, que nós temos ali, e por outro lado também do turismo, e em jeito de balanço. Portanto, qual é o balanço que nós fazemos aqui deste processo que temos? Portanto, as estações náuticas estão a constituir uma forma de as pessoas se juntarem em torno... Sim, tá? Pronto, tenho aqui já o meu polícia. Por outro lado, colocou os territórios a pensar náutica. Isto porquê? Porque as candidaturas têm que elaborar uma estratégia, etc. E nós, neste momento, temos qualquer coisa como 17 estratégias territoriais para a náutica. E dentro da estratégia, os caminhos, os investimentos, etc., que de forma agregada são uma matéria-prima excelente para, digamos, o governo, qualquer governo, poder dizer assim, isto é o que os territórios sentem de forma genuína, trabalhada, e, portanto, tem uma base eu diria, de conforto para poderem desenvolver. Há um domínio que tem a ver com a questão de, mais do que ter a marina, ter, sei lá, uma praia fluvial, ou uma albufeira, e ter as infraestruturas associadas, é como é que nós vamos conjugar, como é que vamos elaborar produtos turísticos integrados, com aquilo que são ofertas complementares. Misturar, dizer assim, pode ter um dia, 2 dias, aqueles convites que se podem, de sugestão, e é isso que nós estamos a trabalhar capacitando as estações náuticas que concorreram para reforçarem as suas competências de trabalho. E tivemos uma reunião, tiveram as 15 estações náuticas e, portanto, onde iremos fazer outras ações de formação. Aquilo que posso dizer aqui também é que, vou aqui já para o último, portanto, para corresponder ao apelo aqui do Rui. Foi muito interessante. Nós tínhamos, quem lá esteve, 6, 7 candidaturas, lembra-se? A secretária disse, não, tem que ser 10. E, neste momento, temos 17 candidaturas. Destas 17, iremos certificar, enfim, não mais do que 15. Mas é uma decisão que iremos tomar ainda na próxima semana. Mas há aqui uma ideia, só para se ter uma ideia, como é que nós estamos distribuídos. 4 comunidades intermunicipais decidiram dessa forma, 12 municípios individualmente, uma associação naval, portanto, e depois isto mobiliza o quê? No conjunto, com cerca de 51 municípios, à volta de 600 parceiros, porque a lista está a aumentar todos os dias, portanto, isto é uma coisa ongoing, portanto, é à medida, ao fim e ao cabo, não é candidatura e agora fechou, não. Cada comunidade, cada estação náutica vai juntando e envolvendo os parceiros. E isto, uma vez que é um congresso empresarial, der uma ideia que temos cerca de entre 75% e 80% são empresas que fazem parte daquele universo das 600 entidades envolvidas. O que é que o desafio para a Póvoa? É o seguinte, a marca Póvoa de Varzim é uma marca muito forte,
em termos nacionais, também em termos internacionais, e eu creio que a possibilidade de virem a concorrer, portanto, à certificação de estação náutica, pode também potenciar isso. Nós vamos abrir as candidaturas a partir do dia 16 de novembro, que é o Dia Nacional do Mar, onde vamos certificar já um conjunto, aqueles números que eu disse, estão por isso também convidados para poderem, enfim, a vários títulos, integrar esse processo, e estaremos disponíveis, como fizemos em várias zonas do país, para poder dar conta, com mais detalhe, obviamente, de todo esse processo de candidatura e das vantagens que tem. Em último caso, no fim da linha, aquilo que nós pretendemos e que está assegurado na relação com o Turismo de Portugal é que nós vamos estar em 2 plataformas do Turismo de Portugal. Uma que já estamos a trabalhar com o Turismo de Portugal, que é no Sistema de Informação Geográfica, que quem quiser procurar é o SIG-Tour. SIG, Sistema de Informação Geográfica, Tour do Turismo, tudo seguido. Nesse SIG-Tour irá haver um ícone, vai aparecer um ícone que é o ícone da náutica. E no ícone da náutica estão lá georreferenciados os recursos regionais na área da náutica, os restaurantes que estão incluídos na estação náutica, etc., etc. De modo a que, em termos de informação, estarem ali. E depois o passo seguinte. Estamos a criar as bases para uma plataforma de promoção global que irá integrar também o Visite Portugal, que é o site do Turismo de Portugal, eventualmente com um nome que será Rota do Náutico. Ainda estamos a trabalhar o nome, tal como há a Rota do Românico, etc. E tem ali também um capital interessante de promoção. Por isso, muito obrigado pelo convite e estaremos disponíveis para, enfim, nos fazermos ao mar convosco. Ao mar, ao rio e à Albufeira. Muito obrigado, José e Francisco. Ora bem, tentando fazer aqui o papel do moderador é sempre um papel um bocadinho ingrato, tem que fazer a gestão do tempo. Creio que teremos aqui a possibilidade de fazer aqui um momento para algumas perguntas. Eu gostava só de realçar o seguinte: este processo das estações náuticas é uma rede de redes. Em primeiro lugar, é uma rede local, por aquilo que foi dito, não é? Portanto, o conjunto de parceiros que se vai envolvendo em cada estação náutica a nível local. Depois há uma rede nacional que é constituída pelo conjunto das estações náuticas que estão a ser e que vão ser certificadas. E essas estações náuticas fazem parte de uma rede europeia, de uma rede internacional europeia, que é assegurada pela tal Federação dos Destinos das Estações Náuticas, da FEDETON. E, portanto, isto cria aqui um sistema, um ecossistema que é, de facto, interessante e favorável para a aprendizagem em conjunto, para a promoção em conjunto, e, portanto, será, de certeza, uma forma de sermos mais eficazes do ponto de vista dos objetivos que temos, que, ao fim e ao cabo, é atrair mais atividade, mais investimento, mais turistas, mais negócio, fazer o desenvolvimento da fileira da náutica. Perguntas, estamos à disposição para esclarecer alguns pontos. Temos ali ao fundo, que até caem os papéis. Não sei, o que há aí alguns microfones na sala. Eu pedia que, e há ali uma outra intervenção também, podíamos fazer o seguinte: eu pedia que se apresentassem, fizessem a questão, podíamos aceitar 3 questões, enfim, para já há 2, se houver mais alguma, e depois respondíamos de seguida. Boa tarde. Chamo Manuel Craveiro e queria-lhe colocar 2 questões, sendo que a primeira é a seguinte. Certamente que estarão bem informados e eu gostava de saber qual é o ponto da situação acerca de eventual aumento da zona da ZEE. E a segunda, houve-se há anos e ultimamente com mais ênfase ter sido noticiado a descoberta de embarcações naufragadas, algumas com séculos. Como entendo que tal fenómeno se prende com a economia cultural do mar, gostava de saber quem superintende nessas descobertas, quem é o beneficiado
e se a legislação naquela matéria está atualizada e salvaguarda as descobertas. Muito obrigado. E é uma outra questão. Acho que era eu. Sim, havia uma aí e outra lá ao fundo. Mas, por favor. Ana Monteiro, Universidade do Porto. Obrigada pela apresentação. Eu fiquei aqui com duas curiosidades. A primeira, relativamente às estações náuticas e aos 13 critérios, não ver explícito como critério a cenarização das alterações climáticas que vão ser, são já visíveis e que seguramente afetarão positiva e negativamente a viabilidade destes projetos. E a segunda é de âmbito mais genérico e tem a ver com a adaptação da economia do mar às alterações climáticas. Este é um projeto, o que foi aqui apresentado, mas visitando o site do Fórum da Economia do Mar, para mim não está muito claro qual é o papel dos estudos e dos projetos de cenarização climática para um país que tem esta linha de costa, que tem 1.700.000 km² de zona económica exclusiva a alargar e, portanto, que vai depender muito, seguramente no futuro próximo, da economia do mar. Obrigada. Julgo que ainda havia uma terceira questão ali para o fundo. A impressão que havia alguém há pouco. Não? Não, ali há mais uma questão. Boa tarde, meu nome é Mónica Monteiro. Uma vez que dizem que um dos principais objetivos do Fórum é promover o empreendedorismo, se tivessem que eleger um dos projetos empreendedores que fazem parte da rede, qual é que seria? Obrigada. Fazem parte de qual rede? Do Fórum, portanto, penso que é o do cluster, não é? Do mar, um dos projetos empreendedores e mais inovadores. Se tivessem que eleger um, qual é que seria? Muito obrigado pelas questões, que são bastante diversas. Se calhar eu posso começar aqui com algumas respostas e depois os meus colegas complementarão. Talvez seguindo por ordem, não é? Portanto, a primeira questão da zona económica exclusiva, ao fim e ao cabo, julgo que a questão era da extensão da plataforma continental. Portanto, como creio que sabem, há um conjunto de pedidos, não é só o pedido de Portugal, e há uma ordem de apreciação. Não tenho exatamente a certeza, mas creio que Portugal estava numa posição 34º. A informação que tenho, não sei se vocês podem confirmar, mas é que está neste momento em condições de ser apreciada, estará a ser apreciada, o que implicará provavelmente haver alguma decisão dentro de um período de 2 anos, que é mais ou menos o tempo que estas coisas demoram, e portanto estamos em 2018, enfim, 2020 talvez seja a data em que se possa ter algumas novidades sobre isso. Relativamente à parte da arqueologia marinha, bom, isto é importante, e é importante em várias dimensões. É importante numa dimensão histórica e cultural, é também importante do ponto de vista, em alguns casos, do mergulho e do mergulho de lazer. Há notícia de facto que tem havido algumas descobertas recentes. Penso que isto passará pela Direção-Geral do Património, mas, muito francamente, nós não temos tido contacto direto com estes acontecimentos. Portanto, tem sido uma dinâmica que tem tido o seu curso, que tem os seus canais de desenvolvimento,
e o cluster não tem tido, portanto, uma participação ativa nesta matéria, embora isto depois acabe por ter, digamos, acabamos por tratar isto quando tratamos algumas das atividades. Estamos a falar aqui na náutica, por exemplo, no que diz respeito ao mergulho, há um conjunto de pontos de interesse relacionados com algumas embarcações que estão afundadas, que foram afundadas, no caso até do Algarve, de Portimão, foram propositadamente afundadas para isso, outras, enfim, em situações, em circunstâncias de naufrágio, e que são pontos interessantes de mergulho por aquilo que também tem de potencial da criação de alguns, portanto, sistemas que são interessantes do ponto de vista do mergulho de lazer. Mas é aquilo que eu estou em condições de dizer relativamente a isto. Não sei se depois algum dos meus colegas pode acrescentar algum ponto. Relativamente às questões das alterações climáticas e da sustentabilidade, que a professora Ana Monteiro colocou, eu creio que isto são matérias que de facto não estão muito presentes no site da Fórum Oceano. Portanto, o cluster de competitividade, na sua formulação e na sua, digamos, na sua candidatura, teve que seguir um conjunto de objetivos que estavam definidos a nível governamental, enfim, do ponto de vista de objetivos e do ponto de vista, digamos assim, de um conjunto de metas que tinham que ser cumpridas. A liderança deste processo, como creio que sabem, era agora o Ministério da Economia e, portanto, os principais desenvolvimentos e aquelas linhas de orientação que aqui vos trouxe têm, sobretudo, uma leitura, uma entrada de natureza económica. Ora bem, não quero isto dizer, e pelo contrário, porque isso tem sido um aspecto que temos trabalhado com os atores, é que, portanto, a questão do desenvolvimento económico só pode acontecer dentro de um quadro de sustentabilidade das atividades. E, portanto, não se pode, digamos aqui, não há uma lógica de sobrevalorização da dimensão económica relativamente às outras dimensões. Isso vê-se também em alguns projetos que estão a ser trabalhados. Por exemplo, uma das áreas que tem problemas de sustentabilidade é a área da aquacultura, quer do ponto de vista, sobretudo do ponto de vista ambiental, dos impactos ambientais que tem. Há alguns projetos que estão a ser desenvolvidos em sede da Fórum Oceano que trabalham justamente esta questão da aquacultura no sentido de a tornar uma atividade mais sustentável. Por exemplo, neste momento estamos envolvidos num projeto chamado Invertebrado, portanto é um projeto a nível europeu, que tem expressão também em Portugal através de um projeto piloto que está a ser desenvolvido por uma empresa, no sentido de desenvolver soluções de alimentação dos peixes através da produção de insetos, através de insetos e de invertebrados. E, portanto, é um projeto que tem essa preocupação. Portanto, é um projeto que tem uma preocupação económica, mas também tem uma preocupação subjacente que é fundamental, que é a questão da sustentabilidade. Portanto, digamos, não estando isso explícito em nenhuma das linhas de orientação que ali apresentei, que são sobretudo de natureza económica e também a questão da literacia, portanto, que é também, enfim, uma linha importante e em que estas questões da sustentabilidade também se tratam, as questões ambientais, as questões da sustentabilidade estão aí presentes. Agora, evidentemente que há um conjunto de medidas que são tomadas a nível até europeu, por exemplo, a questão ao nível dos transportes marítimos. Uma das atividades que tem um efeito mais nocivo do ponto de vista das emissões é o transporte marítimo pelo tipo de combustível que é utilizado. Há neste momento, como sabem, a nível europeu e também a nível nacional, há alguns projetos e algumas iniciativas no sentido de tentar encontrar formas alternativas de propulsão e também combustíveis alternativos, e isso tem dado origem a alguns projetos que têm uma natureza económica, mas que têm também subjacente uma dimensão ambiental e da sustentabilidade. Portanto, isto para tentar dar aqui alguns exemplos de coisas que estão a ser feitas
portanto, esta questão da sustentabilidade, das alterações climáticas, está subjacente e está implícito em alguns dos projetos que temos estado a desenvolver. Relativamente à questão do empreendedorismo, isso é uma pergunta, a pergunta que coloca é uma pergunta muito complicada para mim, para nós responder, porque nós podemos fazer aqui alguma referência a alguns projetos que são projetos que consideramos interessantes. Teria aqui grande dificuldade em eleger o projeto mais interessante, até porque provavelmente uns são mais interessantes numas dimensões, outros são mais interessantes noutras dimensões e, portanto, seria inclusivamente se calhar pouco correto da minha parte estar aqui a dizer qual é o projeto, portanto, que consideraria mais interessante do ponto de vista do empreendedorismo. Mas há alguns projetos que têm estado, que estão em incubação, portanto, nomeadamente no âmbito da UPTEC Mar, da Mar Startup e até de outras incubadoras de nível local, projetos na área da inteligência artificial, projetos na área, por exemplo, dos sistemas de informação, e lá está aqui também um projeto que tem uma preocupação de sustentabilidade. Foi um projeto que começou, foi um projeto que fazia parte dos projetos âncora do primeiro momento de reconhecimento do cluster. Na altura chamava-se o projeto SIGA, ele entretanto já evoluiu, foi promovido por uma empresa nascente que nasceu com o projeto chamado Food in Tech, está instalada na UPTEC Mar, e no fundo aquilo que é um sistema de informação, portanto é um projeto na área da justiça, é um sistema de informação que está a trabalhar a rastreabilidade do produto desde a captura até ao consumo. Portanto, é um projeto que acaba por ter um impacto importante do ponto de vista da comunidade, do ponto de vista da sociedade, acaba por ter um impacto importante também do ponto de vista das empresas e da cadeia, porque traz um conjunto de informação que é informação relevante do ponto de vista da gestão das empresas e da gestão da cadeia de valor do pescado. E é um projeto interessante porque aplica tecnologia que está desenvolvida e, enfim, com alguns desenvolvimentos adicionais, neste caso para o setor do mar, do pescado. E é um projeto que tem capacidade de replicação para outros setores. Por exemplo, acho que é um projeto também extremamente interessante e já com resultados visíveis das empresas das primeiras empresas que foram instaladas, portanto, das que estão em incubação, das mais antigas. Começou com 2 pessoas, neste momento já anda próxima das 20 pessoas a trabalhar no projeto. Mas, por exemplo, estamos aqui a falar na náutica, também na náutica há projetos interessantes e há projetos inovadores. Nós tivemos a oportunidade de encontrar nestas visitas que fizemos ao terreno a propósito das sessões náuticas, um projeto extremamente interessante, uma coisa muito simples, aqui em Matosinhos, em torno do peixe, do pescado. Há alguém que chegou à conclusão de que, de facto, há esta ideia da qualidade do peixe em Portugal e do peixe de Matosinhos, não é? O melhor peixe do mundo, é assim que eles o designam, e, portanto, enfim, há um fluxo turístico e organizaram um produto, e isto é inovação. Organizaram um produto que é pegar em grupos que estão interessados em perceber um bocadinho melhor o que é isto da pesca e do peixe, levarem essas pessoas, portanto, turistas, visitantes, à lota para ver sair o peixe, para ver como é que se faz a vendagem em lota, para ir ao mercado ser capaz de escolher peixe, perceber o que é peixe fresco e peixe menos fresco, e depois como é que se cozinha o peixe, comprar o peixe, levar para o restaurante, fazer o peixe, e isso complementado depois com mais um produto turístico complementar em torno da arquitetura de Matosinhos. Portanto, isto dá um dia portanto, isto agarra os turistas durante um dia em torno de uma coisa tão simples como seja o peixe em Matosinhos. Isto é inovação. Não é inovação tecnológica, mas é inovação do ponto de vista de produto e é inovação do ponto de vista de alguns processos. Não é? E depois tem, evidentemente, toda a parte das tecnologias de informação associadas aos sites, onde estas coisas são marcadas, onde a informação circula, enfim, o que conhecemos. Portanto, não me queria atravessar com um projeto, com um único projeto, mas gostava de dizer que há, de facto, uma diversidade de projetos que são interessantes e que estão a fazer crescer a economia do mar. Mas passava então aos meus colegas. Voltando ainda às questões do empreendedor. Como? Está no limite. 2. É o seguinte. Sim, para responder aqui à questão que
que a Ana Monteiro colocou e fazendo a ligação com a outra questão relativamente às questões do empreendedorismo. Nas visitas que fizemos em termos nacionais, por exemplo, detectámos, vimos na prática embarcações movidas exclusivamente a energia solar. Vimos isso, por exemplo, concretamente, na barragem do Maranhão, portanto, naquilo que é a Estação Náutica de Avis, que é uma empresa que tem sede no Algarve e que neste momento tem cerca de 18 embarcações, exatamente, que elas são movidas a energia solar. Tem uma componente de empreendedorismo, que é a Sun Concept, e as coisas têm que se chamar pelos nomes, até para valorizar. Tem uma componente de empreendedorismo e uma componente também de preservação ambiental. Quando nós, nos critérios, temos as questões da sustentabilidade ambiental, é muito para saber como é que também os atores locais olham, nomeadamente, na sua componente empresarial. Mas, obviamente, que a questão das infraestruturas e como é que as infraestruturas podem ser preparadas, nós aquilo que solicitamos é que, do ponto de vista local, nos possam também indicar e estar atentos a essa realidade. Estaremos ainda mais atentos às questões, tendo em conta as questões que colocaram. Eu creio que nós temos a indicação para fechar o painel. Não sei se há alguma questão para colocar. Eu só vos queria dizer o seguinte, portanto, nós vamos ter a possibilidade nós vamos organizar entre 14 e 16 de novembro próximo, no Centro de Congresso da Alfândega do Porto, um evento que é o Business to Sea Fórum do Mar, portanto, é a 8ª edição deste evento. Este ano é organizado em cooperação com um Centro Tecnológico do Mar da Galiza, com o CETMAR, e é um evento que vai ter um conjunto de conferências, de workshops, de encontros de negócio, vai ter uma componente expositiva. Haverá também algumas oportunidades para a apresentação de ideias e de projetos, portanto, o que nós chamamos curtas de mar. Portanto, fica ao convite para estarem presentes. Vai haver uma sessão especificamente dedicada à náutica, portanto, ao turismo náutico, onde serão apresentadas as estações náuticas certificadas e onde será também lançado o novo período de certificação de estações náuticas, período no qual estamos, evidentemente, muito expectantes de que a Póvoa de Varzim possa ser uma das próximas estações náuticas também a ser certificada. Da nossa parte, muito obrigado. Estamos disponíveis, qualquer coisa que precisem. Tem o nosso website, tem os nossos contactos. Estaremos disponíveis para qualquer questão que queiram colocar posteriormente. Muito obrigado. Só um bocadinho, vamos para a fotografia, a vossa fotografia. Estava aí fora no mar.